Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Café de Influência. Aqui no Café nós discutimos estratégias para você influenciar comportamentos e criar a transformação sustentável que você busca, mesmo começando do absoluto zero. Mesmo que você ainda tenha apenas uma ideia na cabeça, mas muita vontade, um chamado muito grande de influenciar comportamentos sustentáveis. Eu sou a Mariana Nicolau, eu sou estrategista em mudança de comportamento sustentável. Vamos chegando, Samara, Sara, bem-vindas, galera. E eu ensino pessoas como você, que trabalham com sustentabilidade, ou que aspiram a trabalhar há mais de 10 anos, a nível internacional e também no Brasil, a aumentar o seu nível de engajamento sustentável, a bombar o nível de engajamento dos seus projetos de sustentabilidade. E no café de hoje, que a gente sempre traz uma estratégia, um tema estratégico para você já sair aplicando e aumentar o seu nível de influência diretamente nos seus projetos. Vamos embora! O tema de hoje é o seguinte: um passo, mas fundamental, divisor de águas, para você desvendar a mente das pessoas que você quer engajar com o seu projeto e com isso ter sucesso com o seu engajamento sustentável. Vamos embora? Vamos entender por que é tão importante. Já imaginou? A gente está falando de engajar as pessoas sem saber o que passa na cabecinha delas? Sem saber se de fato é aquilo que você vai colocar no seu projeto que vai fazer a diferença? A gente precisa entender a forma como as pessoas que você quer engajar, então não é qualquer pessoa, mas as pessoas nas quais você foca, a forma como o cérebro delas funciona e como elas tomam decisão para você ter sucesso no seu projeto de engajamento sustentável. Se a gente começar do zero, fica mais difícil. A gente precisa ter uma base, saber o que vai fazer a diferença para aquelas pessoas, por que elas vão se engajar comigo. Então esse tema, eu diria, talvez essa é a aula mais importante que eu já dei até hoje. É a aula fundamental, é o coração daqui do movimento de influência. Porque para a gente conseguir engajar as pessoas, a gente precisa, antes de mais nada, entender o que se passa na cabecinha e no coração delas, o que é importante para elas, por que ela se engajaria com você, ao invés de se engajar com uma outra prática, com outro comportamento que talvez não é tão sustentável assim. Para a gente saber isso, a gente tem que entender o que passa aqui dentro. O que influencia a tomada de decisão das pessoas. Quando a gente entende isso e a gente foca o nosso projeto nessa direção, em ajudar as pessoas a melhorar essa tomada de decisão, ou entendendo como elas tomam decisão, a gente pega aquela onda, a gente surfa naquela onda de como o cérebro funciona, as coisas mudam de figura. A gente para de dar murro em ponto de faca e a gente começa de fato a ver o resultado do nosso projeto. Olha que coisa maravilhosa, a gente vê as pessoas se engajando com a gente. Então o tema de hoje é o coração do movimento de influência, galera. Vocês têm que estar preparados para ouvir de fato uma coisa que vai mudar o rumo do seu projeto. Esse um passo de hoje, mas que é fundamental para aumentar o seu nível de engajamento sustentável, porque vai te ajudar a entender melhor e muito melhor o público-alvo que você quer transformar, as pessoas que você quer que adotem esse um comportamento sustentável, que é o foco do seu projeto. Mariana, eu trabalho para ajudar as pessoas a reciclarem os seus resíduos orgânicos na cozinha, dentro de casa. Eu ajudo as pessoas a reduzirem seus desperdícios de alimento. Eu ajudo as pessoas a consumirem menos embalagem. Eu ajudo as pessoas a fazerem a compostagem. Eu ajudo as pessoas a comprar roupa de segunda mão. Esse é meu foco, né? A moda usada, né? A moda que nunca envelhece, a moda que não precisa ser necessariamente o fast fashion nova, mas que é maravilhosa, que às vezes é muito mais barata. Então, focar naquilo que é o comportamento que você quer que as pessoas adotem, porque aquele ali é o coração do seu projeto, é o seu chamado. Normalmente acontece o quê, né? Quando você é confrontado com essa pergunta, como é que o seu público-alvo funciona? Ou até melhor, às vezes a gente nem se pergunta o que é importante para as pessoas que a gente quer engajar. Né? Às vezes a gente nem se questiona mais por que as pessoas se engajam ou não se engajam, a gente parte direto para uma solução. Esse é o comum, né? Nossa, que legal, eu sou residueira do grupo Alternativa Têxtil. Que legal! A minha aluna Flávia ia ficar muito, muito feliz de te conhecer. Ela que foca em costura, em artesanato com restos com sobras de tecidos, né? Eu não sei se é exatamente esse o seu foco, mas esse é o foco dela. Pelo que você me descreveu, pode ser sim que de repente você vá muito nessa linha. Que legal. Então vamos lá. Como que normalmente acontece nos projetos? Por que eu estou trazendo esse tema? Porque eu diria, e aqui vem eu com as minhas estatísticas nos 99% mais uma vez,
que a grande maioria, provavelmente 99% dos projetos, para mobilizar as pessoas, então, da sustentabilidade, para engajar as pessoas, pulam direto para a solução. Ai, nós vamos fazer uma campanha. Ai, nós vamos criar uma camiseta, ou um button, ou alguma coisa, alguma tag para as pessoas botar nas mídias sociais delas, dizerem que elas se engajam com a nossa causa. Ai, a gente vai criar um prêmio para reconhecer as pessoas mais engajadas. Ai, a gente vai criar um treinamento. Ou então a gente vai fazer uma notícia ou uma matéria no jornal, a gente foi convidado para dar uma entrevista, né? Ou a gente vai fazer post todo dia dando informação para as pessoas, como é que elas podem, de repente, se engajar com esse comportamento mais sustentável. A gente raramente, enquanto profissional de sustentabilidade, pessoas como nós, no mundo lá fora em geral, raramente para se perguntar o que de fato vai fazer diferença, do que as pessoas precisam. A gente tem essa empolgação com as nossas ideias e a gente pula direto para a ideia. E eu entendo que a gente se empolga, a gente ama o que a gente faz. O grande problema é que se a gente não adequar as nossas soluções às pessoas, se a gente não buscar entender o que faz a diferença, qual é a lacuna, né? As pessoas não se engajam comigo, por quê? As pessoas não adotam esse comportamento, qual é a barreira que elas enfrentam? Se a gente não procurar investigar isso para aí gerar a nossa solução, se a gente pular direto para a solução, é como se a gente estivesse direto querendo tomar um remédio sem saber o que a gente tem. Tomar um remédio para quê se eu não sei o que eu tenho? Eu tenho dor de cabeça, eu tenho pressão alta, né? Eu tô com dor de estômago. Como é que eu vou adotar um remédio, né? Uma solução se eu ainda não tenho um diagnóstico? A gente precisa de um diagnóstico. Então a gente precisa entender o seu caso concreto. Esse que é o problema. E a maior parte dos projetos, ao invés de repente irem no médico para fazer um diagnóstico, elas vão direto para uma solução. Abre uma caixa de remédio e começa a tomar um remédio sem saber para quê e sem saber o que tem. Isso é perigoso porque são as chances grandes daquele remédio não dar certo e ainda te fazer mal. Então esse que é o problema. Muitas das vezes o tiro ainda sai pela culatra. A gente cria um projeto com boas intenções, mas sem entender o nosso público-alvo, sem adequar as nossas soluções às pessoas que a gente quer engajar, fica frustrado que não dá certo, fica pé da vida com as pessoas que a gente quer engajar, porque acha que as pessoas são preguiçosas, que as pessoas não querem mudar os comportamentos, né? E ainda pode ser que a gente faça mal, que a gente mais afaste as pessoas da gente do que a gente aproxime. Porque muitas das vezes dá apenas informação, né? Querer apenas engajar por engajar sem saber do que as pessoas de fato precisam, acaba criando o que a gente chama de dissonância cognitiva. A gente cria uma confusão na cabeça das pessoas, porque elas não querem fazer a coisa errada, mas elas não sabem como fazer a coisa certa, elas enfrentam desafios. E muitas das vezes nesse conflito, nesse embate, o que as evidências mostram é que as pessoas acabam tendo que resolver esse conflito, adotar uma decisão. E a decisão, em geral, é o comportamento que ela já adotava antes. Um comportamento, em geral, não sustentável. Então, não joga a nosso favor, joga contra a gente, por vários motivos. Por essa questão, a gente precisa entender, desvendar a mente das pessoas que a gente quer engajar. Em outras palavras, a gente precisa abandonar o nosso achismo, deixar esse vilão vencer, na verdade, o vilão do achismo, que a gente achar, que a gente sabe do que as pessoas precisam, e, de fato, de forma genuína, descobrir. E tem como a gente descobrir. Tem como a gente entender. A gente não precisa partir do achismo, até porque o achismo nunca vai dar certo pra gente. Se der certo, vai ser uma coincidência, né? Algo fora da curva. E aí fica difícil a gente replicar. Tudo que é apenas uma coincidência que a gente faz sem saber por que deu certo, dá um tiro no escuro, né? A gente acaba não conseguindo repetir, não conseguindo ensinar para os outros. O que eu ensino aqui é um método replicável. Dá certo para mim, para as pessoas que eu ensino, e vai dar certo para você também. Então, essa também é uma questão muito importante. E quando a gente aplica um método, a gente pode ir apertando parafuso e melhorando. Então, a gente definitivamente não quer pular no eu sei o que a gente vai fazer, eu tenho uma ideia. A gente não quer ter base no achismo, a gente quer ter base em evidência, ajudar as pessoas com base naquilo que funciona. E a gente começa a entender essas pessoas melhor. Então, às vezes, você tem uma resposta pronta para dar. Eu sei o que a gente vai fazer, eu tenho uma ideia maravilhosa, né? Eu vi fulaninho fazendo, eu vou fazer também. Pode ser uma resposta rápida na ponta da língua, né? Pode parecer mais eficaz, mais rápida, mas definitivamente não é que vai aumentar o seu nível de influência. É necessário, fundamental, que a gente tenha uma compreensão profunda das pessoas que a gente quer engajar. Que a gente entenda essas pessoas com uma curiosidade genuína, que a gente queira mesmo saber, desvendar. Cara, será que existe mesmo ali alguma coisa que eu não tô vendo? A Mariana tá falando que tem motivos, que as pessoas enfrentam barreiras, que as pessoas querem mudar sim. Então, bora cavucar essa curiosidade, bora descobrir
Porque existem motivos. Todos nós, todos os nossos comportamentos são resultado de um coquetel de influências. E para as pessoas que você quer engajar, não é diferente. E se a gente articular essas influências, esses motivos, a gente pode mudar os comportamentos no fim do dia, sim. A gente só precisa saber que motivos, que influências são essas, negativas? Ou quais influências positivas que estão faltando, que vão fazer diferença no seu caso concreto. Isso é fundamental. Parte, em outras palavras, a gente tem uma visão realista. Da gente não julgar as pessoas, mas a gente tem uma visão empática, realista das pessoas que você quer engajar. Quais são os desafios que elas de fato enfrentam? Elas não têm tempo, elas não têm dinheiro, elas não têm conhecimento, elas não sabem fazer essa coisa. Elas estão no meio onde não existe infraestrutura, elas estão no meio onde não existe apoio, né? A família, de repente, não apoia um comportamento que tem que acontecer dentro de casa. Os colegas de trabalho não apoiam, de repente, um comportamento que tem que acontecer dentro do trabalho, né? O parceiro não apoia, é um comportamento que acontece o tempo inteiro de forma rotineira. Então, a gente entender esses desafios é muito importante. Às vezes, as pessoas têm vergonha, né? Existem tantas coisas, o universo é tão mais amplo do que apenas aquilo que as pessoas falam pra gente, que só a gente caindo de cabeça nesse mundo pra gente entender. E quanto mais a gente procura, mais a gente acha. Quanto mais a gente acha, mais a gente fica viciado em querer ajudar as pessoas que a gente quer engajar, porque a gente vê que dá resultado. Então, a grande questão é a gente chegar mais perto da realidade das pessoas, a gente ir além da superfície, além daquilo que a gente acha que sabe e tentar entender de fato o que essas pessoas fazem e por que elas fazem aquilo. Se as pessoas não fazem a compostagem, elas não fazem a compostagem por qual motivo? E quem faz, faz por qual motivo? Então, quais são as barreiras, mas também as oportunidades que estão por detrás daqueles comportamentos? Né? A gente tem uma curiosidade pelos dois lados, porque muitas das vezes também entendendo quem se engaja com a gente pode ter ideias para engajar novas pessoas, contanto que seja o mesmo tipo de público-alvo, pessoas que comunguem de características semelhantes, tanto demográficas como idade, a gente vai ver isso hoje, né? Idade, de repente sexo, de repente formação acadêmica, de repente quanto que essas pessoas ganham, mas também assim, comportamentos, intenções, como elas vivem, o que elas fazem. Então isso é muito importante, o que essas pessoas fazem, por quê? E isso tem várias vantagens. Então antes de eu te contar esse passo, eu vou te falar por que isso é vantajoso para você. Primeiro, ajuda você a identificar comportamentos mais específicos que vão fazer a diferença. Quando você começa a entender essas pessoas melhor, você começa a se envolver com elas, observar, estudar, você começa a desvendar novas possibilidades. Não é simplesmente compostagem, né? De repente o problema acontece na hora de separar o resíduo orgânico na cozinha. De repente é uma coisa simples, como ter 2 lixeiras em cima da pia, que a pessoa de repente não tem, faz a diferença. E eu vejo isso muito na casa das pessoas. Às vezes as pessoas já acham que fazem, já acham que separam. E separam errado, ou não separam às vezes. E essas barreiras que as pessoas criam internamente dentro da cabeça ajudam a gente a conseguir ajudar essas pessoas na prática. Então existem uma infinidade de motivos que a gente quer desvendar no caso concreto. Mas quando a gente começa a se envolver, querer pesquisar, a gente começa a identificar comportamentos mais específicos. Por exemplo, os meus colegas da Inglaterra que foram pesquisar o comportamento de reciclagem dentro de casa. Eles foram chegando perto, foram observando e foram entendendo aquelas pessoas. Eles viram que, por exemplo, as pessoas durante o dia reciclavam bem. Chegava depois do trabalho à noite, como que eles descobriram isso? Observando, entrevistando essas pessoas. À noite é que era o problema, principalmente depois do trabalho. As pessoas chegavam em casa tarde, chegavam em casa cansada, às vezes já tinha tomado um drink com os colegas de trabalho depois do horário de trabalho. E aí elas começavam a misturar tudo. Que elas separavam de resíduo certinho da reciclagem antes, elas misturavam tudo depois. Não tinha mais aquela minúcia, aquela preocupação, né? Que elas tinham durante o dia, num horário normal, né? Então, de repente, uma intervenção nesse caso é importante naquele momento de dificuldade, não é para o dia inteiro, né? É no momento que faz a diferença, por um comportamento que de fato está sendo a pedra no sapato, chamar a atenção para as pessoas naquele momento em que o comportamento não está acontecendo. Um outro exemplo da compostagem também, que eu vi acontecer com um aluno meu, ele me contou: Mariana, eu fiz uma intervenção para fazer a compostagem de resíduos de um evento, de vinho. E no começo, as bombonas de resíduos orgânicos estavam bem bonitinhas, organizadinhas, as pessoas separavam os resíduos certinho. Eu falei, ótimo, vou conseguir compostar. Foi lá pelas tantas, o nível de álcool etílico foi aumentando, a galera foi se empolgando, e aquilo que estava bonitinho no começo, não estava mais. Aí ele falou, se a gente não tivesse ali pessoas
tomando conta das lixeiras, orientando as pessoas, teria virado uma bagunça. Então não é o evento inteiro, mas de repente num determinado momento ali ficou um aprendizado que as pessoas precisavam de orientação, principalmente se envolver festa, se envolver bebida alcoólica, quando as pessoas estão mais distraídas. Então quando a gente se aproxima da realidade, se a gente olhasse a lixeira só no final da festa, a gente ia falar, tá vendo? Ó, ninguém tá nem aí para nossa iniciativa. Mas não é. Houve ali intercorrências, barulho, como a gente fala. Nesse caso, distração, bebida alcoólica, que tiraram as pessoas do foco, por exemplo, da separação de resíduos orgânicos, né? Então, quando a gente se aproxima, a gente entende melhor o desafio, a gente pode desvendar comportamentos promissores, comportamentos que de fato fazem diferença, ou momentos, como eu falo, da jornada do meu influenciado, momentos naquela situação de separação de resíduos, né, de compostagem, que são os momentos de fato desafiadores, que são de fato o meu gargalo, minha pedra no sapato, né, a minha dificuldade, para eu saber aonde que eu preciso intervir dali para frente. Uma segunda vantagem é o seguinte, que ajuda a gente a criar soluções adequadas às pessoas que a gente quer engajar, como eu falei no começo. Então, quando a gente se dedica a desvendar a mente das pessoas que a gente quer engajar, a gente para de achar e a gente começa de fato a entender os desafios. E aí vai ser o nosso dever de casa, entendendo esse contexto melhor, escolher qual o desafio que a gente quer ajudar as pessoas a superar. Qual é o desafio, de repente, mais importante ou mais próximo da sua alçada, da sua realidade, dos seus recursos, que você consegue ajudar as pessoas a superar. Isso é muito importante, porque aí você começa a adequar a sua intervenção, seu projeto de engajamento sustentável, sua comunicação, sua campanha, às necessidades das pessoas. Isso é, na verdade, fundamental. É a grande chave para você ter influência nos comportamentos que as pessoas adotam com relação à sustentabilidade. E tem mais um ponto que eu me dei conta quando eu estava finalizando a preparação do nosso script de hoje, do nosso roteiro da nossa aula de hoje, que é o seguinte: esse passo que eu vou te mostrar hoje não só é fundamental, indispensável, todo mundo que está aqui hoje vai ser conforcado, desafiado a aplicar, mas também é um passo rápido e gratuito. Então você imagina que você tem a oportunidade nas suas mãos de, em pouco tempo e sem gastar um centavo, descobrir, entender melhor esse público-alvo que você quer engajar, né? Sem ter que reinventar a roda. Então não é promessa furada, né? Eu tô falando a verdade, você vai ver na hora que eu te explicar que de fato é verdade, né? Então, de graça e rápido você consegue entender muito melhor o seu público-alvo e trazer muito mais refinamento e estratégia para o seu projeto de engajamento sustentável, para você engajar de repente 80 entre 100 pessoas sensibilizadas. Já pensou? É uma diferença brutal da gente ficar dando murro em ponta de faca. Mas antes de mais nada, né? O que você quer saber quando você for investigar o seu público? Mariana está falando que a gente tem que entender essas pessoas melhor, o que elas fazem, como elas fazem. O que você quer dizer com isso na realidade, na prática? Vamos esmiuçar isso um pouquinho? Antes da gente entender, então, como que você vai ter acesso a essa informação? Primeiro é importante a gente entender que informação é essa que a gente está buscando. Eu quebrei em 3 partes principais. Em 3 perguntas, na verdade. Quem, como e por quê? Primeiro, quem são essas pessoas? Quem é esse público-alvo que a gente chama? Quem é essa audiência? Quem são essas pessoas que você quer engajar? É o mundo inteiro? Opa! Então stop! Take it easy! Não pode nem deve ser o mundo inteiro, porque o mundo inteiro é totalmente diverso, múltiplo, né? A gente quer encontrar um público-alvo que tem um fio condutor, né? Um grupo de pessoas que tem características demográficas e etnográficas semelhantes. O que isso significa? Demográficas são características, como eu mencionei antes, de repente, relacionadas à idade das pessoas, aonde elas moram, né? Ao sexo, à profissão, a quanto que elas ganham por mês. São as características que, em geral, a gente encontra, por exemplo, nos censos, né? A gente não quer focar em qualquer idade, a gente não quer focar em qualquer tipo de público. A gente quer ter foco. E esses pontos, muitas das vezes, unem as pessoas. De repente, a idade dentro de uma mesma faixa, ou as pessoas que moram no mesmo lugar, ou as pessoas que têm uma mesma profissão, elas comungam, de repente, de uma mesma linguagem, de interesses semelhantes, ou têm mais chances de serem semelhantes com relação aos seus interesses, a sua linguagem e assim por diante.
Então, a gente tem que entender e definir, na verdade. Na verdade, nesse ponto, você não vai nem entender, você vai definir, né? Essas pessoas que eu quero engajar têm essas características, né? Então, você vai fazer uma iniciativa, de repente, no seu condomínio. Quem são as pessoas do condomínio? São todos os apartamentos de uma vez só? Nossa, aí vai ser um trabalho hercúleo. Você quer começar um piloto focando em alguns apartamentos específicos, de repente. Pessoas, de repente, que não têm filhos, ou famílias com pelo menos 2 filhos, né? Ou aposentados, ou pessoas que já demonstram um interesse no assunto. Então, algum fio condutor aí você precisa encontrar. Isso é importante. Então, a primeira pergunta que você quer desvendar, ou o primeiro ponto que você quer descobrir, é o quem. Quem são essas pessoas? O segundo ponto importante que você quer descobrir é como. Como essas pessoas se comportam. Isso é fundamental. Como? Elas já adotam esse comportamento que eu quero que elas adotam ou elas não adotam ainda? De repente eu acho que elas não adotam, mas elas já adotam? Ou de repente eu tenho certeza que elas não adotam? Isso é importante. Às vezes a gente conversa com um cliente que está caótico. Nossa, minha iniciativa está uma bagunça, não está dando certo. Aí você fala, mas por que não está dando certo? Ah, porque as pessoas não fazem. Não fazem mesmo? Em que medida? Você engajou quantas pessoas e quantas não responderam, não apareceram? E aí a gente começa a entender o desafio melhor. A gente precisa ter uma noção mais realista, com base em números, se possível, do tamanho do nosso problema, né? As pessoas não fazem ou fazem e em que medida? Às vezes fazem, às vezes, e a gente precisa entender esse nível de regularidade, né? A gente precisa entender como elas de fato se comportam. E por quê? Que é a terceira pergunta que é fundamental. Por que o quê? Porque você entender os motivos por detrás dos comportamentos das pessoas. É você entender o que leva as pessoas a adotarem ou não adotarem aquele comportamento, aquela ação, a se engajarem com o seu projeto ou não se engajarem com o seu projeto. Isso faz toda a diferença, porque você começa a entender o que está por detrás da superfície, o que está mesmo na carne das pessoas, além da pele. E isso faz a diferença, você se coloca nos pés, na vida das pessoas que você quer engajar. Vamos entender essas influências um pouco melhor, porque todos nós, na verdade, agimos em todo momento sob a influência de motivadores, de razões que nos levam a agir, mesmo que sejam razões não conscientes. E eu gosto de classificar essas razões em 3 motivos: o eu, o eles e o mundo lá fora. O que são as influências do eu? São as minhas questões internas, são os meus valores, são as minhas prioridades, são as minhas experiências de vida. São as coisas que eu já fiz que eu achei que deu certo, são as coisas que eu já fiz que eu achei que não deram certo, são as minhas memórias, são as minhas emoções, as minhas afeições, aquilo que eu sei fazer. Então, tudo que está relacionado à minha pessoa internamente tem muita influência nos meus comportamentos, nas minhas decisões, e é importante você entender se no seu caso concreto, em que medida esse comportamento que você quer que as pessoas adotem são influenciados ou não por motivos do eu, motivos internos da gente, das pessoas que você quer engajar nesse caso. Que são esses exemplos que eu mencionei: valores, intenções, que as pessoas sabem fazer, emoções, né, experiências de vida, memórias e assim por diante. Um segundo tipo de influência importante é o que eu chamo de eles, que é o mundo lá fora. Quem são as pessoas que influenciam essas pessoas que você quer engajar? O meio social em que elas convivem é um meio favorável, é um meio positivo ou é um meio difícil? É um meio que as pessoas não conseguem encontrar apoio nele. É um meio que favorece ou não favorece o engajamento sustentável? Quem são, de repente, os modelos? Quem são, de repente, os heróis das pessoas que você quer engajar? Ou as pessoas que elas admiram, que elas aspiram a atingir? De repente é um chefe, de repente é um médico, de repente é um pai, de repente é um melhor amigo, de repente é um parceiro. Quem são as pessoas que essa pessoa que você quer engajar ouve, admira? De repente são os filhos, né? São as crianças. Então é importante a gente entender as influências do eles também. Quando você estiver buscando informação e aplicando esse passo que eu vou te ensinar, é importante que você entenda, então, se há influências internas ou se há influências externas do eles, né? Das pessoas, do convívio dessas pessoas que você quer engajar e que pode ser importante. E o terceiro tipo de influência, que eu chamo de mundo lá fora. O que é o mundo lá fora? É a infraestrutura, é a grana, de repente é o tempo ou a falta de tempo, né? São todas as questões tecnológicas de infraestrutura, de oportunidade física, que pode ter um impacto no comportamento de foco que você quer que as pessoas adotem. O nosso contexto, o nosso meio, o nosso espaço, o espaço onde a gente dorme, se alimenta, trabalha, a forma como a gente se locomove,
tem um impacto brutal nas nossas escolhas. Porque como a gente toma muita decisão o tempo inteiro, a gente busca no nosso meio, no nosso contexto, soluções. A gente busca pistas, dicas, suporte para facilitar a nossa tomada de decisão. E se aquele meio favorecer um comportamento mais sustentável, as chances são muito maiores da gente pegar aquele gancho, da gente se aproveitar daquele favorecimento e adotar esse comportamento de foco mais sustentável. Então, por outro lado, e como acontece talvez a maior parte das vezes, se o meio, se o contexto não favorecer, não tiver infraestrutura ou apoio para comportamentos sustentáveis, as chances maiores é de acontecer o contrário, das pessoas não adotarem esse comportamento mais sustentável. Então a gente perde uma oportunidade, uma forma relativamente simples de apoiar as pessoas a adotarem comportamentos mais sustentáveis. Então, recapitulando, a gente quer entender dentro das influências que as pessoas sofrem, a gente quer entender principalmente 3 tipos de influência. Se você for buscar, se você for entrevistar, se você for procurar saber, você quer saber de principalmente 3. As influências do eu, do eles e do mundo lá fora. Ou seja, as influências internas que a gente traz com nós mesmos, as influências que as pessoas sofrem no contato social com outras pessoas e as influências do mundo lá fora, do espaço físico, do contexto, que pode ser favorável ou não ao comportamento de foco que você quer que as pessoas adotem. Combinado? E aí, então, vamos lá. Como que a gente vai descobrir isso, então? Como que a gente vai a fundo nessa busca curiosa, né? E aí tá a palavra-chave. É importante que você tenha curiosidade genuína, que você queira de fato entender, que você esteja curioso para saber, nossa, o que é que vai fazer a diferença? O que é que eu não sabia que influencia as pessoas que eu quero engajar? Né? O que está ali como uma barreira, como um obstáculo, como uma dificuldade que afasta as pessoas, às vezes, da intenção delas de fazerem a coisa certa, de adotar esse comportamento, esse estilo de vida mais sustentável. Ou, de repente, qual é o motivador? Qual é aquela coisa positiva, aquela oportunidade? Que se eu ajudar, que se eu oferecer, a pessoa aceita. E a pessoa, então, adota aquele comportamento mais sustentável. Eu lembro muito, quando eu falo da oportunidade, do exemplo da Lorene Passos, minha aluna do Clube de Influência, que é franqueada da Subway em Salvador. E quando ela quis incentivar os clientes dela a pedirem mais sanduíches veganos dentro da loja, que foi a intervenção que ela fez, ela queria ajudar clientes que consumiam sanduíches de carne a consumir sanduíches veganos. Ela não foi atrás de... Quer dizer, ela foi atrás de entender os clientes dela, mas ela descobriu que o que faria as pessoas a consumirem aquele sanduíche vegano não era ter mais informação ambiental, ter mais informação sustentável, saber a pegada ecológica. Era a curiosidade. Tinha ali uma oportunidade. Olha, se eu tiver que provar, eu vou provar porque eu tô curioso para saber o sabor. Eu quero saber se esse negócio é bom. Eu quero saber se esse negócio é gostoso. Né? Eu quero saber se eu vou ficar cheio, satisfeito. Então ela pegou o gancho da curiosidade, que é algo positivo, e mandou ver. Sentou bala em um monte de iniciativa com base na ideia da curiosidade, para instigar a curiosidade e alimentar, né? Não só instigar, mas conseguir alimentar, entregar, literalmente alimentar com um sanduíche vegano, né? A curiosidade das pessoas e assim vender cada vez mais sanduíche vegano. Ela teve muito sucesso na intervenção dela. Então, às vezes a gente está querendo desvendar ali um desafio ou uma oportunidade com curiosidade, né? De forma genuína. A gente quer de fato ajudar as pessoas e a gente quer mesmo entender. Então, vamos lá, Mariana. Qual é esse um passo? Eu tenho uma notícia muito boa para te dar. A grande boa notícia é o seguinte: você raramente é a primeira pessoa nesse mundo que quer influenciar esse comportamento sustentável, que é o foco do seu projeto. Você raramente é a primeira pessoa no mundo que está criando um projeto de engajamento sustentável com esse foco que o seu projeto tem. Reciclagem, andar de bicicleta, construir uma casa mais sustentável, de repente utilizar energia renovável, de repente fazer a compostagem, de repente comer menos carne, ou comer carne, né, deixar de comer um dia na semana. Há uma infinidade de projetos nesse mundo. E raramente nós somos os primeiros a ter essa grande ideia brilhante. Graças a Deus, né? A gente não está agindo sozinho, a gente está agindo aqui dentro de um movimento. E isso significa o quê? Que a gente não precisa reinventar a roda no nosso projeto. A gente não precisa começar do zero, senão a gente se sente muito só e a gente se sente muito perdido, né? É muito solitário e é contraprodutivo você não buscar conhecer outras iniciativas pelo mundo de pessoas semelhantes a você, que têm interesse semelhante ao seu, que querem influenciar aquele mesmo comportamento que você quer, ou que já geraram informação que é importante para o seu projeto de engajamento sustentável, porque vai na veia daquilo que você precisa descobrir. Então, que passo é esse? É você pesquisar evidências já existentes. Mariana, tá muito técnico. É você buscar informação que já existe
sobre a sua intervenção de mudança de comportamento sustentável. Que tipo de informação? Existem várias. Eu vou te ajudar agora a organizar isso na sua cabeça para você saber que tipo de informação, aonde você pode achar. Mas, em geral, é informação já pública, gratuita e que a gente encontra na nossa ferramenta, no nosso site de busca, o site que você usar para buscar informação, para buscar artigo. A gente não precisa começar do zero. Então, os projetos que influenciam, as pessoas que são eficazes, que influenciam comportamentos sustentáveis, elas não começam do zero. Elas procuram informação já existente. Elas procuram fontes existentes que ajudam a entender o quê, o quem são essas pessoas, como elas se comportam e por que elas se comportam daquela forma. Eu até vou completar mais um ponto importante que as informações existentes podem ajudar a gente a descobrir, a desvendar, né? Que é o que vai fazer a diferença. Quais são as intervenções que já foram testadas pelo mundo e que tiveram resultado? Então vamos lá, quais são esses tipos de informação? A gente pode, por exemplo, buscar estatística atual. Pode ser estatística, de repente, de órgãos oficiais, né, como o nosso governo, o poder público, de repente como o censo, mas pode ser, às vezes, estatísticas de pesquisas focadas em temas mais específicos, mas que ajudam a entender. Por exemplo, um determinado público-alvo, por idade, segmentado, às vezes por sexo, às vezes por renda, e a forma como essas pessoas se comportam com relação a um determinado assunto, se essas pessoas já economizam energia ou não, se essas pessoas têm uma intenção de se comportar de forma mais sustentável numa determinada área ou não. Então, muitas das vezes, intenções, valores, mas o mais importante, comportamentos, estão presentes em pesquisas já existentes. Ajuda a gente a saber como que as pessoas se comportam na prática, né? Às vezes não são estatísticas especificamente com relação aos seus vizinhos ou especificamente com relação às pessoas que trabalham na sua empresa, mas pessoas semelhantes, de repente pelo menos brasileiros, ou pessoas do seu estado, ou pessoas da sua cidade. A gente deve buscar informação que seja o mais próxima possível da nossa realidade, mas se for algo do mundo relacionado ao seu tema, já tá bom demais, não tem problema. O que tem problema é a gente começar sem fazer esse levantamento prévio. E um ponto que eu ia falar, que eu até esqueci de anotar, que bom que eu me lembrei, que é o seguinte: a gente não tá aqui fazendo uma revisão bibliográfica, não é um exercício teórico, não é um exercício acadêmico. O que você vai fazer é buscar informação que já existe e que é útil para você, né? E eu não estou falando de 500 fontes, não estou falando nem de 100, nem de 50. Projetos que são experts nessa área, que são de influência, às vezes selecionam 5 fontes, 8 fontes, 10 fontes de informação. Que fontes de informação? Estatísticas, né? Às vezes nacionais, às vezes mais locais. E as outras, pesquisas acadêmicas, como artigos, né, relatórios acadêmicos e, às vezes, documentações de intervenções que já foram feitas anteriormente. Pode ser um relatório de uma organização, né, pode ser, de repente, uma notícia de jornal, pode ser também um artigo científico, né? Então, você vai buscar, vai no tio Google, jogou no tio Google, pesquisou a palavra-chave do seu comportamento, né? Comprar roupas de segunda mão, intervenção, mudança de comportamento, né? Mudança comportamental. Arrisca até colocar em inglês, galera. Vai lá no Google Translator, vai no DeepL, encontra a ferramenta que você gosta, coloca as suas palavras-chave em português, deixa vir o resultado em inglês e joga no Cosmos em inglês também, vê o que vem, depois você traduz, não tem problema. Manda até pra mim que eu te ajudo a traduzir. O mais importante é você não começar do zero, porque não precisa. E, inclusive, no Brasil tem cada vez mais evidências, né? Então, em português, de iniciativas que dão certo. E muitas das vezes as ferramentas de busca automaticamente já traduzem pra gente. Então a gente não está fazendo aqui um levantamento acadêmico, a gente está procurando evidências de coisas úteis para você. Outras pessoas já pesquisaram sobre a reciclagem, já pesquisaram sobre a compostagem, já reciclaram sobre, né, a moda de segunda mão, como resolver o problema do mundo fashion, né, aquilo que as pessoas vestem, ou a questão da embalagem. São tantos temas fundamentais dentro da sustentabilidade e eles todos, quase sempre, já foram explorados em algum lugar do mundo. Então você quer buscar estatísticas, você quer buscar pesquisas acadêmicas, você quer buscar informações sobre intervenções que fazem o quê? Que tentam entender um público-alvo, né? O que é importante para aquelas pessoas, como elas se comportam ou não, por que elas se comportam daquela forma ou não, né? Então é o quem, como, por quê, para você começar a entender os motivos reais, que às vezes você achava que era falta de informação, mas que não era. Você começa a entender que alguém, de repente, se você mora, vamos dizer,
em Vitória, no Espírito Santo. Eu venho de Vitória, no Espírito Santo. De repente você está vindo a minha live agora de Vitória, no Espírito Santo, e você encontra um artigo de um colega de São Paulo, que também está fazendo uma intervenção, ou está, de repente eu não chamo de intervenção, mas tem um projeto para ajudar as pessoas a reciclarem seus resíduos em casa, ou no trabalho, na escola, né? E fez um post, ou fez um relatório, ou fez um artigo sobre o que dificultava as pessoas de fazer aquilo, né? Ou alguém que fez uma tese de mestrado, de pós-graduação, para entender, né, o que impede as pessoas de construírem casas mais sustentáveis. Uma aluna minha descobriu uma tese de mestrado, eu acho, de pós-graduação. Fiquei na dúvida agora. Mas até nos temas que às vezes a gente acha menos comuns ou menos debatidos socialmente, a gente vem encontrando cada vez mais evidências, informações existentes. Então a gente não precisa começar do zero. Seria uma perda de oportunidade, de tempo, de dinheiro, seria dar murro em ponta de faca começar do zero, não precisa. Então, esses são os 3 tipos de informação e mais um, né, que a gente tem uma coisa a nosso favor. Muitas das vezes, os colegas que vão testando, ou as pessoas pelo mundo que vão fazendo intervenções, ou campanhas, ou iniciativas, elas também já tentaram testar uma solução. E disseram se aquela solução deu certo ou errado e mediram os seus impactos. Então, a gente também já começa a ter ideias sobre possíveis soluções, não só os obstáculos que as pessoas enfrentam, mas como que aquele obstáculo foi tratado, como que ele possivelmente foi superado através de um projeto, ou um projeto ajudou as pessoas a superar aquele obstáculo. E aí eu não começo do zero, né? Quem acompanha o movimento de influência sabe que toda quinta, às 13 horas, a gente faz uma live que é chamada de caso de influência. E os casos de influência são sempre casos de sucesso, que influenciaram comportamentos para a sustentabilidade. Como que a Mariana descobre isso? Muitas das vezes, porque são projetos nos quais eu trabalhei, né, nos quais eu gerenciei, nos quais eu estive envolvida, e muitas das vezes são resultado das minhas pesquisas, para os meus projetos ou para a gente, para o movimento de influência, porque eu quero saber. Eu quero trazer os temas mais diversos possíveis, eu quero trazer o último grito no mundo da moda, da influência de comportamentos sustentáveis, para você saber que aqui você recebe o creme de la creme, né, o melhor que há para você ter informação mais recente, mais atualizada, aplicada, de sucesso para você aplicar no seu projeto de engajamento sustentável. Então, é possível sim. Essas informações estão existentes sim, na maior parte das vezes. E mesmo projetos de alto nível, como eu mencionei, começam às vezes com 5, 8 referências. Ou seja, 5, 8 notícias, artigos científicos, relatórios de projetos, na área semelhante. É mobilidade por bicicleta? Eu vou procurar lá, então. Andar de bicicleta para o trabalho, intervenção, andar de bicicleta para o trabalho, projeto, campanha. E aí vê o que pinta, né? E começa a pintar. E muitas das vezes um relatório menciona o outro, então uma coisa vai levando a outra, né? E a gente vai, então, entendendo melhor a cabeça dessas pessoas, né? Ou das pessoas que são sensibilizadas com projetos assim, os motivos que as levam a se comportar de uma forma ou de outra, né, sustentável ou menos sustentável, e muitas das vezes se deu certo. Imagina, a gente começa então a ter ideias de projetos mais eficazes lá fora. Então a minha aluna Priscila, semana passada, né, a gente discutindo o caso dela de reciclagem ou de aumentar a separação, né, de resíduos dentro de uma vara do Tribunal de Justiça em Belo Horizonte. Ela falou: Mariana, o que as evidências mostram pra gente de projetos que dão certo nessa área? E aí, quando ela estava pensando já em possíveis soluções, a gente começou a olhar a revisão bibliográfica, porque dentro do Clube de Influência existe uma base de dados de casos de sucesso. Então a gente não começa nunca do zero, por diferentes temas, né? Catalogado por temas. Então ali a gente foi vendo, olha, existem evidências, por exemplo, de que as lixeiras que são bem sinalizadas, com a tampa por cima, para a pessoa ver o tipo de resíduo que está lá dentro e ver por cima o tipo de resíduo que ela tem que colocar, então não na frente, embaixo, às vezes pequenininho, mas de uma forma bem visível de cima, aumenta o nível de influência, aumenta a eficácia no processo de separação, né? A conveniência, onde que essas lixeiras estão colocadas, né? Quantas das vezes em ambiente de trabalho existe uma lixeira ali debaixo da mesa das pessoas, onde elas podem colocar tudo ali dentro? Cara, se existe essa opção de colocar tudo em algum lugar, por que a pessoa vai levantar para ir em outro lugar inconveniente para separar os seus resíduos? Só se ela tiver muita vontade. Mas o grande lance, eu já falei isso na live anterior, né, na minha aula de semana passada, quanto mais fácil for um comportamento de ser feito, né, menos motivadas as pessoas precisam estar. Então a gente tem que tornar os comportamentos fáceis de ser feito, convenientes, para a gente não ter que depender da motivação ambiental, porque a maior parte das pessoas não trazem. Nessa paixão, motivação que a gente traz, a maior parte das pessoas não tem. Então a gente tem que utilizar de outros artifícios, outros fatores, como por exemplo, né, a facilidade,
conveniência daquele comportamento sustentável, para a gente conseguir, então, aumentar o nosso nível de influência nos nossos projetos. E assim você nunca começa do zero. Assim você já começa com uma boa base, que te dá inspiração, que te dá segurança, para você conseguir checar no seu caso concreto. Será que é essa a realidade das pessoas que eu quero engajar? Né? Você não começa mais partindo do zero, você passa a ter um repertório já de possíveis influências que as pessoas sofrem e possíveis soluções que você pode testar no seu projeto. Aí você vai observar o seu caso concreto melhor, se aproximar das pessoas que você quer engajar, de repente até testar se alguma dessas soluções é o mais importante, o mais útil para o seu caso concreto, e assim aumentar o seu nível de influência, mudar o jogo, o rumo, a história do seu projeto de engajamento sustentável. Então, com base na aula de hoje, eu tenho um dever de casa, bem acadêmica, né? Eu tenho um dever de casa muito simples, mas é um desafio para você tirar da aula de hoje. E eu quero que você me conte. Volta aqui depois que eu postar a live, me conta nos comentários, me manda uma mensagem no direct e me fala se você aplicou ou não. E o desafio é o seguinte, é você encontrar pelo menos 3 referências, 3 informações, 3 fontes de informação, 3 notícias, ou uma notícia, um artigo científico, um relatório, né? De repente uma pesquisa, um censo ou uma pesquisa estatística, e 2 artigos científicos, ou 2 notícias de jornal e um relatório de um projeto, mas 3 fontes pelo menos, 3, não é muito, hein, galera? Não é muito. Quando a gente busca um tema na internet, a gente acha tanto resultado, é claro que tem muito resultado que não é o que a gente precisa. Mas se a gente tiver paciência para peneirar, a gente só precisa ter o nosso tempo e a nossa curiosidade, porque é de graça e já está pronto, já foi feito por alguém, né? E até a língua hoje não é mais uma barreira, porque a gente pode traduzir hoje do X para o Z de forma também automática e rápida para a gente encontrar. Até a sua pesquisa pode ser feita em outras línguas, né, com palavras-chave, só você traduzir antes as palavras-chave que você quer procurar, né? Mas, em geral, intervenções acontecem em países de língua inglesa. São os países que ainda mais que testam mais intervenções hoje, ainda são os países de língua inglesa. Existem já países na Ásia testando muito, existem. No Brasil já vem sendo testado muito, sim, mas, em geral, ainda o grosso é, né, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Inglaterra, né? E muitas das vezes projetos de outros países mais internacionais, que aí colocam a coisa em inglês. Então, se você conseguir ampliar os seus horizontes para pesquisar em inglês, não tem nada a perder, muito pelo contrário, e sem medo de ser feliz, porque você vai encontrar. Então, o meu desafio é você encontrar pelo menos 3 referências. E me fala se essas referências te trouxeram uma luz. Mariana, eu descobri alguma coisa sobre pessoas que são influenciadas ou que são pesquisadas com relação a esse assunto, que eu não imaginava que podia ser o caso do meu caso concreto. Né? De repente não vai ser necessariamente o caso do seu caso concreto, mas vai te acender uma ideia que você pode investigar mais a fundo, que você pode procurar saber se aplica ao seu caso ou não. Mariana, eu vi uma solução que eu nunca pensava antes, que foi testada e que deu certo dentro da minha área, né? De usar roupa usada, ou de vender roupa usada, ou de fazer a compostagem, ou de comer menos carne, que eu quero ver se dá certo no meu caso concreto, que agora eu vou investigar para saber se eu posso testar no meu projeto. Então, esse é o meu desafio, me conta, vamos tirar a bunda da cadeira, bora ter curiosidade, bora colocar a mão na massa e querer entender esse público melhor. A gente não precisa começar do zero. As nossas ideias, às vezes, não são tão maravilhosas como a gente imagina. A gente precisa ser humilde o suficiente para pesquisar primeiro o que outras pessoas já descobriram pelo mundo. Isso economiza tempo, economiza energia, economiza dinheiro e aumenta o nosso nível de influência, que é o grande motivo pelo qual a gente está aqui no movimento de influência. Combinado? Fechado? Então, vamos lá. Quinta-feira a gente se encontra de novo às 13 horas e dessa vez para o caso de influência, que é a nossa aula, a nossa live, onde a gente vai dissecar um caso de sucesso que influenciou um comportamento para a sustentabilidade. A gente vai aprender o que esse caso tem para ser aplicado no seu projeto, no seu caso concreto, para você, não só para você se convencer de que comportamentos mudam, conseguir blindar a sua confiança, bombar a sua confiança, mas você tem algo bem concreto na mão para você já sair e testar no seu projeto. Então eu te vejo no mais tardar na quinta, às 13 horas. Um beijão, até lá.